Pá, gente, hoje eu vim trazer mais uma mensagem. Hoje eu vou falar quando Jesus anda sobre as águas. Então, é um momento ao qual os discípulos de Jesus eles estavam num barco e começa uma grande tempestade. Então, Jesus ele vai até a direção do barco, ele vai até a direção dos seus discípulos, mas quando os discípulos olham para Jesus, eles pensam que Jesus é um fantasma, por eles verem aquela cena, de Jesus andando sobre as águas. E Jesus ele diz para os seus discípulos: não tenham medo, sou eu. Mas um dos discípulos, Pedro, ele questionando se de fato era Jesus, pergunta: se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas também. E Jesus diz para Pedro: então venha. E então Pedro assim ele dá o primeiro passo de fé. Ele sai do barco e dá o primeiro passo sobre aquelas águas. Como nós cristãos, como as pessoas que têm fé e acreditam em Deus, dão o primeiro passo. Elas acreditam em Deus. Elas creem em Cristo e o batismo é um símbolo daquelas pessoas que creem em Deus. Mas muitas das vezes, quando acontece a tempestade, quando vem os diagnósticos, os problemas e as dificuldades, as pessoas começam a olhar para os problemas. As pessoas começam a olhar para as dificuldades e por tudo aquilo que eles estão passando. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro tem um momento que ele deixa de olhar para Jesus. Ele olha para a tempestade, ele olha para aquela situação, ele olha para as ondas que estavam ao seu redor e Pedro começa a afundar. Por quê? Porque Pedro ele ficou com medo. Porque Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade. E por isso, Pedro ele começa a afundar. Mas também vale ressaltar que quando Pedro ele começa a afundar naquele mar e ele começa a deixar de olhar para Jesus, ele clama por socorro. Ele pede que Jesus venha socorrer a Pedro. E Jesus ele estende as suas mãos, ele estende a sua mão na direção de Pedro e socorre Pedro. E o que nós temos aqui a aprender? Que nós não devemos olhar para as tempestades da nossa vida. Nós não devemos olhar para as dificuldades, para os problemas. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos em Deus, nós temos que olhar para Ele. Pois se nós olharmos para os problemas e para as dificuldades, nós vamos ter medo. E isso às vezes acontece. É normal o ser humano ter medo. Mas quando nós temos um Deus que nos socorre, não há por que temer. Então que nós devemos olhar para Jesus quando vier essas situações. Mas se em algum momento você olhou para a tempestade, você ficou com medo, clame por socorro. Que Jesus ele mais uma vez vai estender a sua mão em sua direção. Clame por Ele. Logo após essa situação, Jesus ele fala com Pedro e questiona Pedro: por que você duvidou? Homem de pequena fé. E Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma fé firme, que nós não venhamos então olhar para as dificuldades, mas que nossos olhos estejam sempre atentos para Deus. E se em algum momento, mais uma vez, você se perder no caminho, clame por socorro, assim como Pedro clamou. E o Senhor vai estender a sua mão e Ele vai te ajudar nessa tempestade que você está passando. Logo após Pedro e Jesus passarem por essa situação, eles sobem no barco e a tempestade se acalma. Então, quando Jesus ele está conosco, Ele está no nosso barco, no nosso caminho, na nossa direção, não há por que termos medo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Fiquem com Deus, que vocês vão aproveitar essa mensagem, que vocês vão refletir. Amém? Então, um abraço a todos. Amém?